Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre nas nossas vidas. Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus por você passar por aqui, quero louvar a Deus por você ter se inscrevido, ter deixado o teu pedido de oração, o teu joinha. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar, louvado seja o nome do Senhor, me ajude a fazer esta obra, amém? Louvado seja Deus, aleluia, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, louvado seja Deus, estamos no nosso segundo trimestre de 2024, para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual o tema desta lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então devemos porfiar, nos esforçarmos, aleluia, para estarmos, aleluia, na porta estreita. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos procurarão, se esforçarão para entrar, mas não vão conseguir. Louvado seja Deus, está em Lucas 13. Evangelho de Lucas 13, no seu verso 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a verdade prática diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, não é uma opção, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É a única saída, é a única alternativa, aleluia, do crente entrar no céu, é porfiando, aleluia, por entrar pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Jesus, aleluia. Aqui, louvado seja Deus, em Lucas 13, 24, fala da porta estreita. Aleluia. Glória a Jesus. Eles disseram, Louvado seja Deus, aleluia. Jesus estava aqui, aleluia, e eles começaram louvado seja Deus, a falar. Ele disse assim: e percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus ensinava nas cidades, aleluia, estava indo para Jerusalém, mas por onde ele passava, ele ia ensinando a palavra. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Porque muitos procurarão passar por essa porta, amados, estreita, que é abrindo mão do pecado, abrindo mão dos desejos carnais, abrindo mão do mundo, do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de uma vida desregrada, e não conseguirão, abandonar os desejos carnais. Então o Senhor, ele diz que são poucos que vai passar pela porta estreita, mas ele manda nós nos esforçarmos para passarmos por essa porta, porque muitos vão procurar. Quantos já se afastaram, do caminho do Senhor? Quantos estão na presença do Senhor, mas continuam mentindo, continuam prostituindo, continuam adulterando, continuam na sua vida desregrada, mas está dentro da igreja achando
que está dentro da igreja, fazer parte de uma denominação, se salva. E não é verdade. Salvação só em Cristo Jesus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então muitos, né, vão chegar naquele grande dia e vão dizer, mas nós comemos e bebemos na tua presença, nós curamos, o Senhor pregou nas nossas ruas, e o Senhor vai dizer assim, não, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? O que significa a porta? A porta, ela barra a entrada, aleluia, ela barra a entrada de quem nós não queremos que entre na nossa vida, na nossa casa, que faça parte da nossa família, da nossa história, né, dos nossos sonhos. Então há uma porta a qual nós abrimos para que as pessoas que nós queremos que façam parte da nossa vida, da nossa história, né, entrem, e também fechamos quando nós não queremos que pessoas, aleluia, façam parte da nossa história. Então ela significa uma barreira, aleluia. Louvado seja Deus para que pessoas não entrem, pessoas que nós não queremos que façam parte da nossa vida. Ela simboliza uma barreira para que essas pessoas não entrem, mas ela também é acesso, aleluia, para aquelas pessoas que nós queremos que ela faça parte da nossa vida. Então, quando chega alguém na tua casa, né, você decide se a pessoa entra ou fica de fora. Se entra, você abre a porta, se não entra, você fecha. Você permanece com ela fechada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, para a nossa salvação, Jesus é essa porta. Aleluia. Então, se eu não quero andar nos mandamentos, nos preceitos, na vontade de Deus, Ele também não vai deixar nós entrarmos no reino, fazermos parte do reino. Aleluia. Eu só posso fazer parte do reino se eu aceitar Jesus como meu Salvador e andar no caminho, na verdade, nos preceitos dele. Se eu não andar nessa verdade, na palavra de Deus, que é Jesus, aleluia, eu não vou entrar no céu, não vou fazer morada, não vou ter parte, né? Não vou fazer morada ao lado de Cristo, não vou ter morada ao lado de Cristo, não vou fazer parte, aleluia, dos escolhidos de Deus, aleluia, porque há uma porta para entrar no céu. E essa porta é estreita, e essa porta não gosta, aleluia, das coisas do mundo, essa porta não compactua com o pecado. Essa porta, ela chama-se Jesus de Nazaré. Então eu tenho que passar por ele. E para eu passar por ele, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer uma aliança com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor aqui estava dizendo para aquele povo, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vos lançardes fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. Por quê? Porque aqueles que aceitaram, que fizeram aliança com Jesus lá atrás, muitos já se desviaram. Muitos que nós achávamos que ia estar com o Senhor, ia estar ali, já se afastaram, já deixaram o Senhor. Aleluia. E muitos que chegaram agora estão se esforçando, né? E vão estar ali ao lado de Cristo. Então, a nossa lição de hoje é falando sobre a porta estreita, a qual a porta, que porta nós queremos, né? Qual é a porta que nós queremos passar, fazer parte, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma lição assim maravilhosa e esclarecedora também, né? Então a leitura bíblica em classe, né? Foi tomado como base Mateus 7, no seu verso 13 e 14, e o 3, o 1 e o 10, né? Então o 7 diz assim: entrai pela porta, o 7,13, né, de Mateus assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita, irmãos, é a verdade. A porta estreita, ela é a verdade. A porta larga, ela é a mentira. A porta estreita, ela nos conduz à vida eterna. A porta larga, ela nos conduz à perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos são os que entram por ela, né, pela porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Então é poucos que encontram o Senhor. Até a pessoa diz assim que até conhece Jesus, até que já ouviu falar, mas não deixa Jesus dar fruto, não deixa Jesus trabalhar no coração, não deixa Jesus mudar a vida, mudar a história, né? Porque para Deus trabalhar é necessário
que, aleluia, eu dei espaço a Jesus trabalhar. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu vou fazer faxina, né, um exemplo aqui que me veio agora, na casa de alguém, aquela pessoa ela abre a porta da casa dela para que eu tenha acesso à casa dela. E ali ela abrindo aquela porta, eu entro, né? A porta ali é fechada, eu estou ali dentro e começo a trabalhar naquela casa. Eu começo a arrumar, eu começo a botar tudo no seu devido lugar. O que é sujo eu limpo, o que precisa passar bombril eu passo bombril, o que precisa ser escovado eu escovo, o que precisa ser sacudido eu sacudo, né? Trocar de lugar eu troco. Bem assim, aleluias, é a nossa vida. A nossa vida com Deus, quando nós abrimos a porta do nosso coração, e nós deixamos Ele entrar, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai tirar coisa de lugar, vai mudar coisa de lugar, vai tirar pessoas, vai colocar pessoas, aleluia, vai tirar desejos, mas vai colocar outros desejos da vontade dEle, vai louvar, mudar, aleluia, o meu caminho, vai podar, né, o meu caminho agora. Louvado seja Deus, vai me afastar da roda dos escarnecedores, vai me afastar da porta de bar, vai me afastar das festas mundanas. Então, é assim, quando eu abro a porta, eu estou dando legalidade, eu estou dizendo que aquela pessoa, ela pode ter acesso na minha vida. Eu permito que ela entre e que ela fique, aleluia. Mas quando eu fecho a porta, então eu não dou acesso, eu não permito que aquela pessoa entre, que aquela pessoa mexa com a minha vida ou na minha vida. Então, bem assim, é Jesus. Jesus ele só entra nas nossas vidas se nós abrirmos a porta. E qual é essa porta? A porta do nosso coração, do nosso entendimento, conhecimento. Né? Então, se eu não abro a porta, essa porta, né, ela fica fechada. E Jesus ele não vai entrar e não haverá mudança de vida. Então, por que existem muitos na igreja que a vida continua do mesmo jeito? Porque a porta ainda continua fechada. Ainda está em cima do muro. Não sabe se quer Deus, não sabe se quer o mundo. Aleluias. Mateus 3 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, tudo começa com arrependimento. Aleluia, porque é anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então é necessário endireitar as nossas veredas, é necessário que haja arrependimento para que o Senhor comece a se achegar em nossas vidas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aí que João Batista era totalmente diferente das pessoas do mundo. Então o crente é diferente. O crente ele não come o que quer. O crente ele não veste o que quer. Aleluia. O crente ele não pratica o que ele quer. Ele faz tudo de acordo à vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província, diante o Jordão, adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aquele povo, né, aleluia, eles se batizavam, mas a maioria deles permaneciam do mesmo jeito, não queria fugir da ira futura, né, que é a condenação eterna, queria continuar com as suas práticas mundanas e não pode, igreja. Tem que haver arrependimento, tem que haver perdão, tem que haver confissão, tem que haver batismo, tem que haver mudança de vida. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá vendo? João dizia para aquele povo, produz, pois, frutos dignos de arrependimento, porque eles se batizavam, mas permaneciam do mesmo jeito. E hoje não tem sido diferente. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eles estavam se sentindo ali, e João estava ali exortando eles. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, ele estava dizendo, olha, não adianta permanecer do mesmo jeito, porque vocês vão perecer. A raiz aqui no machado
Ele está dizendo, não adianta permanecer, se batizar e permanecer do mesmo jeito, porque vocês vão perecer. É necessário que haja arrependimento, que haja mudança de vida, que haja transformação de vida. Aleluia. Louvado seja Deus, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aleluia. Ele era príncipe dos judeus ali da sinagoga, mas ele não conhecia as coisas espirituais, o mundo espiritual. Jesus diz, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar, aleluia, a glória a Jesus, aleluia, o símbolo da porta estreita e da porta, né, do caminho larga e do caminho apertado e do caminho espaçoso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Para estudarmos essa lição aqui, louvado seja Deus, aleluia, temos aqui o primeiro tópico que fala portas e caminhos. O primeiro tópico fala de portas e caminhos. Então, o primeiro ponto aqui fala a porta estreita. Então, a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, lá em Provérbios 15, né? Provérbios 15, 24, Provérbios 15, Provérbios 15, 24, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluias, louvado seja Deus. 15, 24, diz assim, Provérbios 15, 24. Aleluia. Diz assim, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, para o entendido, para nós, para eu e você, que buscamos a palavra de Deus, sabemos, aleluia, que o caminho da vida é para cima, é para o alto, aleluia. Para que ele, aleluia, se desvie de onde? Do inferno que está embaixo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que versículo tremendo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então a vida, ó, é para cima, é olhar para cima, é olhar para o alto, é olhar para Cristo. Aleluia. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade. É algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio desta porta que todos entravam e saíam da cidade, porque antigamente, aquelas cidades, né, antigamente, era toda murada e na porta principal, né, na porta saída tem aquela porta larga, aqueles portões grandes, né, muito pesado, mas quando se fechava aquela porta ali à noite, ao redor naqueles muros havia muitas portas ali estreitinhas, a qual o pessoal passava, eram portas menores, aleluia, para o pessoal sair e entrar, passava por essas portas, já não era mais pela porta principal. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, Deus, né, aqui, né, o pastor Ziel, né, ele está dando, né, exemplo aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Né? Então, glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, há a porta larga, onde todo mundo entra e todo mundo sai, mas há a porta estreita, que não são todos que passam por ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e essa porta é Jesus. O caminho apertado, no segundo ponto. Quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta e maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Então, nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Então, se eu desejo a vida eterna, eu vou andar de acordo à vontade de Deus. Aleluia, louvado seja
o nome de Jesus. Não por acaso a palavra aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Então não é por acaso que o Senhor, né, ele falou estas palavras, né? Temos que andar de acordo à vontade do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não adianta, né? Aleluia, acumular ouro, prata, riquezas na terra e não ter o Senhor como meu salvador da minha vida, porque o meu ouro, a minha prata não vai comprar minha salvação, né? Assim o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, né, que está em Mateus 5:39. Então, né, o caminho apertado, a gente acumula tesouros no céu, né? Louvado seja Deus, o nosso olhar está para o céu, não está para a terra. Louvado seja Deus, vamos andar de acordo à vontade do nosso mestre. O terceiro ponto fala da porta larga e o caminho espaçoso, né? A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, né? Uma vida de prostituição, de adultério, de cachaça, de mentira, segundo o padrão do mundo, né? A pessoa vai andar segundo o padrão do mundo e não o padrão da igreja, né? Da palavra de Deus. Essa porta recebe muitas pessoas, né? Que expressa crenças e valores segundo a sua maneira de viver, né? É como a porta principal da cidade, passa todo mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ao redor do muro tem aquelas portas estreitas que não passava todo mundo, não passava aquelas caravanas, né? Para passar as caravanas tem que passar pela porta principal, né? Então é um exemplo aqui. Então na porta principal, né? O mundo, a porta do mundo entra tudo, passa tudo, o mundo aceita tudo, mas Jesus não. Jesus é a porta estreita e nós temos que passar por ela todos os dias, renunciando o mundo. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca enrefreada de prazeres e de ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, né? Juízes 21:25, e que não desejam ajuntar-se aos ensinos das Escrituras sagradas. Né? A gente vê em Juízes, né, Sansão arrancando aquela porta. Ele queria passar, o portão estava fechado, ele arrancou a porta, né, com tudo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e passou. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. A porta estreita, ela requer muita renúncia. Né? Louvado seja Deus, ela requer que a gente viva nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui fala, a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Então requer compromisso com o Senhor. Já a porta larga, não. A porta larga, a pessoa, né, vive da maneira que quer, do jeito que o mundo quer, do jeito que agrada o mundo, do jeito que agrada a sua carne, do jeito que agrada os seus desejos, a sua vontade, né, mas só que perde também o céu. Aqui no segundo tópico fala, porque entrar pela porta estreita é difícil, né? Então, o primeiro ponto aqui fala, né? Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na prática, na pátria celestial, a porta para entrar na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana o atravesse, porque Jesus está aí. Essa porta ela está aberta por um pouco de tempo, mas ela vai fechar. Né? A própria palavra de Deus diz que é só um pouquinho de tempo, né? Falta só um pouquinho de tempo. Então, o que impede da pessoa entrar, da pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, que entrar e aceitar a Jesus, é o egoísmo, o ego, né, inflado, a idolatria e dentre outras coisas, né? Prostituição, cachaça, mentira, né? Então, contudo, o nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva. Indizível, né? Está em Mateus 16:24, Romanos 6:6 e Gálatas 5:24. Então, as oportunidades da porta larga são atraentes, né? Para muitos, né?
são atraentes, né? O caminho da porta estreita não é atraente, né, como o mundo, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres e deleites, né, e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, né, da vida, rendando-se numa sedutora fantasia. Então são enredados, né, enveredados por uma, né, por a sedução do mundo, por a sedução do mundo. Que isso tudo é ilusão, que isso tudo é passageiro, né? São fantasias do mundo. E essa pessoa, né, ela vive embriagada nesses deleites, nesses desejos, nesse caminho pecaminoso e acaba, né, perdendo a sua salvação. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então é um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus, porque quando eu me apego ao mundo, eu desprezo ao Senhor. Está em 1 João 2, 15, 16, quando o Senhor diz, não ameis o mundo, né, o que no mundo, né? Né, 1 João, vou até ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, 1 João 2, 1 João 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 15 e 16, aqui 15 e 16, onde o Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amadas? Quero pedir o seu joinha, né? Quero pedir que você se inscreva. Quero pedir que você compartilhe e que você me ajude nesta obra, né? Palavra gloriosa. Então, tragicamente, todos que amam o mundo não terão direitos a entrar no céu, né? Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, né, as razões exigidas, né, aqui no terceiro ponto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, as razões exigidas, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, né? A gente vê, né, que são muitas diferenças, né? São muitas, né? Então há muitas exigências, né? Então as exigências, né, exigidas para entrarmos no céu, né? Há muitas exigências, né? Então, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, né, que a porta larga aceita tudo, né? A porta estreita não aceita tudo, né? O caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria, né? Porque você vai deixar de fazer tudo aquilo que agrada ao mundo, que agrada os seus amigos, que agrada a sua carne, seus desejos, seu pensamento. Agora você vai renunciar para andar com Cristo, né? Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, né? Porque para eu aceitar Jesus eu tenho que entender que eu sou um pecador e sem Cristo eu não tenho vida eterna, eu não tenho salvação, sem Ele eu não chego ao céu. Então, eu não tenho morada ao lado de Deus, então eu tenho que reconhecer primeiro que eu sou um pecador. Né? E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo, que está em 2 Coríntios 5,17, a partir dessa jornada o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele como Ele andou. 1 João 2, né? 1 João 2, 6, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Então, quem está em Cristo tem que andar como Cristo andou, renunciando o mundo,
então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Lucas 8, 13 e 14, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Lucas 8, 13, né? 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que estão sobre, né? Os que estão sobre pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, né? Então, pessoas que recebem, né, a palavra de Deus, mas por ela não ter raiz, eles não deixaram ela enraizar no coração, eles crêem por um pouquinho de tempo ali, por algum tempo, e depois, né, se desviam, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vem a tentação, né? E eles acabam se desviando, né? E os que caem entre espinhos, esses são os que ouviram e indo, né, por diante são sufocados com os cuidados e riquezas, né, deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Então, já outros, né, outra semente, né, a palavra de Deus cai, né, no coração, louvado seja Deus, aleluia, mas eles começam a trilhar, louvado seja Deus, e ali são sufocados, né, com riquezas, deleites, né, as pessoas não abrem mão das suas riquezas, não abrem mão dos seus deleites, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque quantos têm se desviado aí por causa do dinheiro, né? Por causa das riquezas, quantos têm pregado hoje a palavra de Deus para ganhar o dinheiro altíssimo, né? Vendendo a palavra do Senhor, e essas pessoas já, né, se afastaram dos caminhos, já estão sufocados nos seus deleites, nas suas riquezas, já não conseguem viver mais sem esses deleites e acabam, né, não dando fruto a Deus com perfeição. Por isso tem os escândalos aí. E aqui cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão frutos com perseverança, né? Então, louvado seja o nome de Jesus, sofra, mas sofra pela palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, fale a verdade, não deixe que os prazeres da vida venham lhe sufocar, venham lhe afastar do Senhor, venha fazer você dar frutos imperfeitos. Não, tenha só o bastante, tenha só o necessário. Para que tanto e você perder a sua salvação? Né? Então, Deus, Ele quer que nós tenhamos o necessário, porque Ele sabe que todo homem gosta dos deleites da vida, dos prazeres, das riquezas. Ele sabe que isso sufoca, aleluia, o caminho, sufoca o coração. E aquele desejo que a pessoa tem de buscar a Deus é cessado, e a pessoa quer buscar só as coisas do mundo. E o olhar, em vez de olhar para o alto, começa a olhar para a terra. Terceiro tópico aqui fala da entrada, entrando pela porta e pelo caminho do céu, né? Então, o primeiro passo para entrarmos pela porta e pelo caminho do céu é o arrependimento, né? Nós nos arrependemos do nosso pecado, né? Por meio destas palavras do arauto divino, né, que é João Batista, Mateus 3, 1, 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. E esta razão é importante, né? É importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, né? Não é uma emoção. Se arrepender, eu me emocionei, me arrependo, mas aí lá na frente vou continuar fazendo, né, a mesma coisa. Não, eu tenho ali eu me disponibilizei em aceitar Jesus, em me arrepender do meu pecado, em entender que sou um pecador, uma pecadora, e que eu necessito de Deus, eu necessito fazer uma aliança com Jesus para estar perto do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, por esta razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, porque quando o Senhor entra, ele muda a vida daquela pessoa.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muda mentalmente, muda moralmente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Começa a trabalhar, começa a mexer nas nossas estruturas emocionais, né? Espirituais, né? Conjugais. As nossas atitudes são mudadas. O nosso comportamento agora é diferente, é no Senhor, é para agradar o Senhor. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, renuncia o pecado, renuncia o pecado, reorienta a vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então ele abre mão, ele entende que ele tem que abrir mão do mundo, tem que abrir mão da carnalidade, tem que abrir mão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do pecado, para ter uma vida nova com Cristo. Né? O segundo ponto aqui fala da confissão de pecado, porque quando nós nos arrependemos, aí nós também confessamos, né, diante de Deus, aleluia, o nosso pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Porque sem confissão de pecado não há também, né, arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com eles toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até Jesus confessavam seus pecados para serem batizados. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então, eu só vou entender que eu preciso de um Salvador se eu entender, se eu reconhecer que eu sou um pecador. É igual um alcoólatra, ele só é curado do alcoolismo se ele entender que ele é um alcoólatra. Se ele não entender, se ele ficar, não, eu só bebo por esporte, eu só bebo quando eu tô... Se ele não entender isso, ele nunca será livre. Né? Igual o fumante, ele só é liberto ali daquele vício quando ele entende que ele é um fumante, que ele precisa de ajuda. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas enquanto eu me acho, eu gosto, né? Aquela situação para mim é confortável, então eu não serei liberta. Eu só serei liberta se eu entender que eu preciso de um mediador, que eu preciso de um ajudador, que eu preciso de um salvador. Então, o homem, o pecador, ele precisa entender que ele precisa de Jesus. Se ele não entender que ele precisa de um salvador, ele nunca aceitará Jesus. Então, por que eu aceitei Jesus? Por que você aceitou Jesus? Porque nós entendemos que somos pecadores e precisamos de um salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava a um dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, aleluia, afirma que crê em Deus, poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados, né? Está em Romanos 10, 9 e 10, também está em Números 5, 7, Salmos 32, 5. Né? Terceiro ponto, né? Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seria as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos, né, na vida, como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse, né? Era a honestidade, era o primeiro fruto, misericórdia, respeito e atitude, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dentre outros, né? Porque a pessoa tinha que ser honesto, né? Quem é desonesto tinha que passar a ser honesto. Quem não tinha misericórdia dos outros passava a ser uma pessoa misericordiosa. Quem não respeitava as autoridades passava agora a respeitar, né? Dentre outras, né? Como, né, adultério, né? Fornicação, prostituição, feitiçarias, idolatrias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? O verdadeiro encontro com Jesus, ele produz no crente, né? Frutos dignos de arrependimento, né? Então, no momento que inicia a sua jornada com Cristo, o homem inicia a sua jornada com Cristo, né? O cristão deve ter o quê? Consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar, né? Louvado seja Deus, ao eu, nosso, pensamentos e os desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa é a nossa aula de hoje. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nosso Deus em Cristo Jesus fique com todos vocês. Né? Temos aqui, né, as perguntas, né, e as respostas que diz o que significa dizer caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta e maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. A segunda resposta diz o que a porta larga e o caminho espaçoso simboliza. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão, né? Segundo o padrão do mundo. Né? O que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita. Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Então, chegamos ao final da nossa segunda aula. Que nosso Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar. Se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, se sente de Deus e vamos em frente. Amém? Me ajude nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus fique com todos vocês. Tenham um excelente dia na doce presença do Altíssimo. Amém? Louvado seja Deus. A nossa próxima aula nós vamos estudar o céu e o destino dos cristãos. Amém? Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus.